Vamos para a palavra, que o Espírito Santo de Deus fale conosco na sua santa palavra, que o Senhor Deus abra o nosso entendimento para a sua santa palavra. Que o Senhor Deus, que o Senhor Espírito Santo de Deus abra minha boca para falar conosco e me cale quando eu mesmo for falar, amém? Louvado seja Deus, que o Senhor venha com palavras de vida e vida com abundância, e que a palavra de Deus venha nos libertar daquilo que precisamos ser libertos, em nome de Jesus. Isaías capítulo 55, no versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha que maravilha. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que nós estamos fazendo aqui na madrugada? Buscando o Senhor. O que você fez antes de entrar aqui na live? Com certeza você buscou o Senhor, não é verdade? Porque antes de eu abrir a live, eu busquei o Senhor, eu orei ao Senhor, eu invoquei o Senhor, eu pedi a palavra do Senhor, eu meditei na palavra do Senhor, depois eu abri a live. Para quê? Para continuar invocando o Senhor, para continuar buscando o Senhor junto com vocês. Para continuar invocando o Senhor pela vida de vocês, pela família de vocês. Então, louvado seja Deus, aqui o Isaías, ele fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Invocai enquanto está perto. Olha que maravilha. O Senhor, ele está perto, ele não está longe de você. Ele não está longe de mim, ele não está longe de nós. Você pode não ver o Senhor, mas ele está perto. Ele te sustenta, ele segura nas tuas mãos, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Tudo isso está aqui no livro de Isaías. O livro de Isaías é muito lindo. E diz o quê? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Ele vem dizer: deixa o ímpio sai do caminho do pecado. Ele está dizendo para o homem maligno, para a mulher maligna: deixe esses maus pensamentos. Ele está dizendo isso: invocai o Senhor, buscai o Senhor, larga o pecado, larga esse pensamento mal, não fica maquinando o mal. Busca o bem, busca as coisas boas, busca o reino do céu, busca adorar a Deus, busca o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo enquanto se pode encontrar, louvado seja Deus, agradecido. Busca a presença de Deus para a tua vida. E ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. O que é converter? Tenha uma vida com o Senhor. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de palavra, tenha uma vida do bem, tenha uma vida reta, tenha uma vida do caminho certo, tenha uma vida, louvado seja Deus, com Deus. E ele está dizendo: deixa esses pensamentos malignos. Tenha pensamento bom, deixa esse caminho errado, largue esse pecado, te converta. Olha que maravilha. Ele diz para nós nos converter. Nós oramos para o Senhor venha converter, não é verdade? Me converte. Só o Espírito Santo de Deus, através da palavra dele, tem o poder de nos converter. Mas ele diz para nós: te converta. Saia do mau caminho. Para de ter maus pensamentos. Olha só. Então o Espírito Santo, ele tem um trabalho de nos converter. Como que o Espírito Santo nos converte, gente? Com a palavra dele. Com a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então o Senhor, ele traz a verdade para nós. Minha filha, o caminho é reto. Minha filha, faz o bem, não faz o mal. Isso é convenção. A palavra de Deus, ela vem trazer a convenção para nós. Mas ele diz aqui: te converta ao Senhor. Larga os pensamentos de mal, larga a mentira, larga as drogas, larga o alcoolismo, larga a maldade, te converta, ele está dizendo. Porque a gente sempre fala: é o Espírito Santo que converte, não é assim? É ele que converte. Ele traz a palavra de Deus, ele traz a justiça de Deus, ele traz a verdade de Deus. Para quê? Para que a gente se converta, para que a gente largue o erro, largue o pecado e ande no caminho reto, no caminho certo, como o Senhor no Salmo 40.
fez na vida de Davi, que Davi falou. O que foi que aconteceu? Deus tirou Davi do caminho do lodo e colocou Davi na rocha e colocou Davi no caminho certo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, a palavra de Deus, ela nos converte. Então, como que ela nos converte? Como que o Espírito Santo nos converte? Trazendo a palavra, pratica o bem. Larga o ímpio, larga os seus pecados. Aquele que tem maldade, o Senhor está dizendo, tira essa maldade do teu pensamento, do teu coração. Não fica maquinando o mal, não fica desejando o mal. Te converte. Ele veio dizer aqui. E ele nos converte através da palavra, mostrando a verdade. Minha filha, isso não é prática para ti, isso não é prática do bem, isso não é prática que me agrade, isso não é prática que tu deve fazer. Assim como teu pai te ensina. Minha filha, não faça o mal, faça o bem, não é verdade? Tem pais que ensinam seus filhos a fazer o mal. Tem pais que ensinam a maldade para os seus filhos. Ensinam eles a serem orgulhosos, soberbos. Ensinam eles a pensar só no dinheiro, só no material. Mas pais que têm Cristo na vida, que são cristãos, que têm Deus na sua vida, ele ensina coisas boas para os seus filhos. Ensina os seus filhos a orar desde criança. Não é verdade? Então preste atenção. Então ele diz aqui: deixai o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Viva com o Senhor. Ande com o Senhor, ande na palavra, na prática da palavra. Andar com o Senhor é andar praticando a palavra, aquilo que Ele tem nos ordenado, aquilo que Ele tem nos mandado. Ele está dizendo, se converta ao Senhor. Então o Senhor, Ele nos converte através da palavra, mas para isso é preciso eu querer me converter, é preciso eu praticar a palavra, é preciso eu meditar na palavra e não meditar no pecado, e não meditar nas coisas mais. Está entendendo? Muitas das vezes tu está oprimido, deprimido, porque o teu pensamento é mau. Muitas das vezes os teus olhos são maus. Os teus ouvidos são maus, tudo que você ouve parece que veio como maldade para você. Olha, tá falando mal de mim, olha, tá me julgando, mas não é que a palavra tá te julgando, a palavra tá te ensinando. A palavra está nos ensinando para quê? Para que haja convenção, essa transformação, essa libertação na nossa vida. Conhecereis a verdade vos libertará. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu sempre li a Bíblia. Eu sempre li a Bíblia Católica. Li a Bíblia Católica várias vezes. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, comecei a ler a Bíblia Evangélica, né? A Bíblia que tem, louvado seja Deus, os ensinamentos de Cristo. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu não tinha entendimento da palavra de Deus, eu não tinha entendimento. Mas conforme eu ia começando, eu sempre li a Bíblia do início ao final. Do início ao final. Esse tempo, eu não tenho feito do início ao final. Eu tenho lido assim, capítulos, conforme o Espírito Santo vai me dando. Mas eu sempre gostei de ler do início ao final. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, era muito difícil o Velho Testamento. Eu achava difícil. Aí eu fui a minha pastora, a esposa do pastor, né? Aí a esposa do pastor falou para mim e disse assim, estuda o Novo Testamento. Aí eu fui para o Novo Testamento. Aí o Novo Testamento já era mais fácil para mim entender. Aí depois foram me ensinando. Peça para o Espírito Santo te dar entendimento. Aí eu fui pedindo para o Espírito Santo me dar entendimento. Aí o que aconteceu? Eu fui começando a entender a palavra de Deus. Por quê? Muitas das vezes o pecado não deixa a gente entender a palavra de Deus. Não deixa. Louvado seja Deus, mas você continua ali estudando, você continua ali buscando a palavra, você continua buscando o Espírito Santo, você continua buscando a verdade. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O que acontece? Aí o pecado vai saindo da nossa vida. Por quê? Porque a gente vai tendo entendimento que aquilo era errado. Então antes eu fazia as coisas, achava que não era errado. Eu achava que não era errado. Mas quando eu fui estudar a palavra, eu fui descobrir que há os erros que eu não devo fazer.
e que as coisas certas que agradam ao Senhor. Então isso passa a ser uma conversão. E ele diz aqui, né? Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Tá entendendo? Nós estamos no erro, nós praticamos o erro, mas a gente chega ao Senhor e Ele é poderoso para nos perdoar. O que Deus quer é perdoar é perdoar você. O que Deus quer, o que Deus tem feito? Ele tem nos perdoado. O que foi que Deus fez? Ele deu a vida do Filho dele para o nosso perdão, para a nossa salvação. Louvado seja Deus e agradecido. Jesus, ele pagou a dívida. Jesus, ele pagou pelos nossos pecados. Jesus, ele veio, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, ser o Senhor, louvado seja Deus, da nossa vida, da nossa salvação. Então nós estamos aqui nos esforçando para nos converter, para praticar o bem. Você tem lutado contra o mal, você tem lutado contra o pecado, você tem lutado com as práticas que você hoje sabe que não agrada a Deus, que é errado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele aqui fala, Deus é grandioso para nos perdoar. E ele fala aqui, porque os meus, olha o que ele diz, né? Ele é poderoso, ele é grandioso para nos perdoar. Deus, ele não quer condenar você. Deus, ele não quer condenar eu. Deus, ele não quer condenar a humanidade. Deus, ele não se alegra na morte do ímpio. Deus, ele não se alegra, as pessoas se alegrando com a morte do ímpio, mas Deus não se alegra com a morte do ímpio. Não se alegra. Ele fica triste. Ele fica triste com a morte do ímpio. Por quê? Porque ele não quer que seus filhos se percam. Ele quer que os seus filhos se salvem. Ele quer que os seus filhos se convertam. Ele quer que os seus filhos, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, louvado seja Deus, faça parte do reino dele. É esses os pensamentos maiores de Deus. É a nossa salvação. É o reino do céu prometido para nós. E ele pega e fala aqui que ele é poderoso, grandioso em perdoar. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele vem e nos perdoa. Se reconhecermos os nossos erros, ele vem e nos perdoa. Se reconhecemos, Senhor, eu errei. Senhor, eu pensei mal. Senhor, eu pratiquei isso, eu menti, né? Eu menti, Senhor, eu vivo mentindo, eu vivo enganando os outros, né? Eu engano meu pai, eu roubo meu pai, eu roubo fulano, eu roubo ciclano. Tem pessoas que têm a prática do roubo, mas escondido, oculto, tá entendendo? Tem filhos que roubam seus próprios pais, achando que Deus não tá vendo. Mas eles sabem que estão roubando seus pais. Tem filhos que enganam seus pais. Então, tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, o Senhor, ele quer que a gente reconheça os nossos erros e pedimos perdão a ele. Ele é grandioso para nos perdoar. Tá entendendo? O Senhor, ele não quer nos condenar. Ele quer nos perdoar, ele quer nos converter, ele quer mudar a nossa história. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Às vezes mesmo você está dizendo que para você não tem perdão. Às vezes você está condenando, às vezes você está se condenando. E Deus veio dizer aqui para você que ele é grandioso para te perdoar. A única coisa que ele quer é que a gente se arrependa. Se a gente se arrepende, se a gente reconhece os nossos erros, ele é grandioso para nos perdoar. Tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia com o Espírito Santo. É o único pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, louvado seja Deus e o Senhor dos Exércitos. Vamos continuando. Porque assim como os céus são mais altos, assim como os céus são mais altos, e olha que tem o terceiro céu, né? A gente vê o primeiro céu, mas tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro céu. E ele diz aqui, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Então, o nosso caminho parece que é bom, mas o caminho de Deus é muito melhor do que o nosso.
Os nossos pensamentos parece que é bom, mas os pensamentos que Deus tem para nós é muito melhor do que os nossos. Olha só, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, às vezes, você faz plano para a tua vida. Às vezes tu faz um plano para os teus filhos, mas o Senhor vem dizer: ei, os meus planos são maiores do que os teus planos. Os meus pensamentos, os meus sonhos são maiores do que os teus sonhos. Às vezes o teu sonho é esse, o teu sonho é aquele, você tem um sonho na vida. Aí o Senhor, ele tem um sonho muito maior do que você está sonhando. Olha que coisa maravilhosa. Nós achamos que é bom para nós. O que Deus tem para nós é muito melhor, é muito maior. Louvado seja Deus e grande. Porque assim como os céus são mais altos, louvado seja Deus do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, é para lá e para lá não tornam mais, regam a terra e fazem ao semeador o pão que come. Então a chuva vem para regar a terra, para que a plantação dê fruto. E a palavra de Deus, ela vem regar o nosso coração para que dê fruto. A palavra de Deus é uma semente. Jesus veio semear a palavra de Deus no nosso coração. Jesus é o semeador, a palavra é a semente, a terra é o nosso coração. Então a palavra, ela vem regar essa semente que foi plantada no teu coração, no nosso coração. Para quê? Para que ela dê fruto, para que ela te sustente. O que ele falou aqui, que a chuva vem para que dê pão, para que dê alimentos para a terra, para os moradores da terra. Então a palavra, ela tem esse poder na nossa vida, o poder de nos sustentar, o poder de nos transformar, o poder de fazer a nossa vida produzir. Por que muitas pessoas não conseguem produzir? Porque falta a palavra na sua vida. Falta a palavra de fé, falta a palavra de ânimo, falta a palavra de arrependimento, falta a palavra da verdade. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, quando nós recebemos a palavra, a nossa vida, ela há uma prosperidade. A nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com o Espírito Santo, a presença de Deus está na nossa vida através do quê? Através da palavra, dessa busca com a palavra. Louvado seja Deus, agradecido. Agora escute o que ele fala. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. A palavra de Deus ministrada aqui toda madrugada, ela não vai voltar para Deus vazia. A palavra de Deus ministrada na congregação, aonde você escuta, não vai voltar para Deus vazia. Está entendendo? Louvado seja Deus, agradecido. Assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra de Deus saiu da boca de Deus. A palavra de Deus foi dada aos profetas através do Espírito Santo. Não é verdade? A palavra de Deus, ela é o livro das revelações. Deus deu a palavra. Louvado seja Deus. Deus deu as leis para Moisés, não foi? Então, louvado seja Deus. Mais na frente, no Evangelho do Novo Testamento, o próprio Jesus deu a palavra a Paulo, a João, a Pedro, e assim foi, a todos os discípulos e apóstolos. Então a palavra, as escrituras sagradas, veio do Espírito Santo, veio da boca de Deus, veio do coração de Deus para nós, meu querido. Para nós que somos esses falhos, pecadores, para nós que somos esses que estamos aqui nos convertendo, como ele disse aqui na frente, convertei-vos dos vossos maus caminhos, que o ímpio se converta, que você se converta dos maus pensamentos, que a gente tenha bons pensamentos, os pensamentos da palavra, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então ele está dizendo que a palavra que sair da boca dele não vai voltar vazia, não volta.
Por quê? Porque a palavra de Deus, ela gera fruto. Porque a palavra de Deus, louvado seja Deus, é o trabalhar na nossa vida para que haja esse fruto na nossa vida. Com certeza, ela está trabalhando na tua vida. Você não é mais a pessoa que você era antes. Você não é. Antes você não falava de Deus, hoje você fala. Antes você não queria ouvir a palavra de Deus, hoje você quer. Antes você não orava, hoje você ora. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia para Deus. Por quê? Porque o trabalhar de Deus tem fruto. Porque o trabalhar de Deus tem prosperidade. Porque o trabalhar de Deus tem progresso. Deus, ele não trabalha em vão. Deus, ele não trabalha em vão na tua vida nem na minha vida. A palavra de Deus semeada nos nossos corações, ela está gerando vida. Ela está nos transformando. Ela está nos convertendo. Louvado seja Deus, ela está nos levando ao arrependimento. Louvado seja Deus, ela está nos levando mais para perto de Deus, para nós ficar parecido com Deus, para nós sermos imagem e semelhança de Deus. Louvado seja Deus e agradecido. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Não volta. Antes fará o que me apraz. Então significa o quê? Que a palavra aqui semeada nas madrugadas, ela fará o que apraz a Deus, o que agrada a Deus. A palavra de Deus semeada aqui na madrugada está convertendo pessoas, está curando pessoas, está ensinando pessoas, está salvando pessoas. Louvado seja Deus. Você pode, pode não ver, porque você não vê o reino espiritual. Mas você sabe que há uma mudança na tua vida. Louvado seja Deus e agradecido. É uma palavra que todos os dias Deus me dá. Eu sei que a minha vida está mudando. Eu sei que meus pensamentos têm mudado. Eu sei que é a palavra que Deus tem me dado na madrugada para mim e para você. Está me salvando, está me libertando, está me convertendo, está me transformando, está me santificando, está me limpando. E assim está fazendo na tua vida. Louvado seja Deus e agradecido. Então a palavra dele não vai, louvado seja Deus, deixar de fazer efeito na nossa vida. Ela faz efeito. Uns fazem efeito lentamente, outros não. Faz efeito rapidamente. Então preste atenção. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Não volta. Louvado seja Deus e agradecido, exaltado. A palavra de Deus, ela é frutífera. Ela é frutífera, entendeu? Ela é um manancial. Ela floresce. Ela prospera. Então Deus, ele está dando a palavra dele para a humanidade, mas ele sabe que almas serão alcançadas, ele sabe que almas serão curadas, ele sabe que almas serão salvas, ele sabe que almas serão convertidas, ele sabe. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Então ele pega e diz aqui, será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, o que me agrada, e prosperará naquilo para que enviei. Então essa palavra aqui, haverá uma prosperidade. Ele enviou essa palavra aqui na madrugada para mim, para vocês. Então o que ele está dizendo aqui? Essa palavra aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai prosperar na nossa vida. Haverá uma prosperidade, haverá um êxito na nossa vida, haverá uma libertação na nossa vida, haverá uma salvação na nossa vida, haverá um entendimento na nossa vida, haverá uma convenção na nossa vida. Ele está dizendo aqui, através do profeta Isaías. Porque olha só, preste atenção, apraz e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis. Olha o que a palavra faz quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. A gente sai do trabalho, da live. Oh meu Deus, e como eu saio com alegria, gente. Como eu saio com alegria. Eu não sei se vocês são assim. Mas quando você vai para a congregação, que você dá ouvidos à palavra de Deus, você sai com alegria. Se você sai triste, é porque você não deu ouvido à palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus, ela vem na nossa vida para gerar essa alegria em nós, para nos dar ânimo, para aumentar a nossa fé, para nos converter, para nos curar. Louvado seja Deus e agradecido, para crer que o Senhor vai salvar teu filho, para crer que a palavra é poderosa, para crer que você buscar a Deus, enquanto você está buscando aqui, louvado seja Deus, não é em vão. A tua busca por Deus, a tua busca pela palavra, a tua busca pelo Senhor não é em vão. Ele está dizendo isso aqui. Ela vai gerar essa conversão, ela está gerando essa conversão, ela está prosperando a nossa vida. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E ele diz aqui, porque com alegria saireis em paz. O mundo está do jeito que está, mas você está com alegria, você está em paz, você sabe que Jesus está voltando, você sabe que a palavra de Deus está se cumprindo. Hoje você tem entendimento que o mundo vai acabar, mas você será salvo, você não será condenado. Através do Senhor Jesus Cristo, você terá a vida eterna. A igreja será arrebatada. Louvado seja Deus, Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Nós sabemos que estamos no tempo apocalíptico, mas a gente não está sem paz. Pelo contrário, a igreja está alegre. Está alegre porque Jesus está voltando. A igreja está orando, está alegre porque o mal vai ser destruído. Porque o pecado será destruído, porque nós iremos viver a vida eterna, nós viveremos, louvado seja Deus, a vida eterna. Nós não iremos mais chorar, nós não iremos mais pecar, nós não iremos mais morrer, nós iremos viver a vida eterna. A gente temos consciência que a palavra está se cumprindo. Mas nós temos consciência também, louvado seja Deus, que a palavra se cumprindo é para nós chegarmos ao reino de Deus. É para nós chegarmos a viver, louvado seja Deus, o que se cumpre em Apocalipse, que ele fala, louvado seja Deus e agradecido, que a igreja vencerá. Que ele fala, louvado seja Deus, que ele enxugará todas as nossas lágrimas. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor. Que a igreja, louvado seja Deus, irá ser adornada, irá participar da ceia com o Senhor, irá ser servida pelo Senhor, irá receber a sua recompensa, o seu galardão. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, louvado seja Deus, continuando aqui, preste atenção, porque com alegria saireis em paz, sereis guiados. Então nós temos que ter essa paz. Estamos passando por lutas, pelas tribulações, mas a paz de Cristo está conosco. Nós estamos sendo guiados pela paz de Cristo, que habita nos nossos corações. E ele diz mais aqui, louvado seja Deus, os montes e os outeiros exclamarão. Preste atenção. De prazer, olha que maravilha, perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha só, gente. Então, o que vai acontecer? Uma adoração tão grande, tá entendendo? Uma prosperidade tão grande, uma alegria tão grande vem da parte de Deus para nós. Vem da parte de Deus para a igreja dele, para aquele que busca ele enquanto pode encontrar, para aquele que tem largado o mau caminho e tem andado no caminho do bem. Louvado seja Deus e agradecido. E ele diz bem aqui, presta bem atenção. Quando eu estava estudando a palavra na madrugada, eu fiquei maravilhada aqui com esse último versículo, o versículo 13. Em lugar do espinheiro, uma árvore, né? Uma árvore. O espinheiro é uma árvore. Em lugar do espinheiro, crescerá a faia. Você sabe o que é o espinheiro? Você sabe que tipo de árvore é essa? Eu fui pesquisar. Pela Bíblia, ela representa o quê? A maldição. Ela representa o quê? A consequência do pecado. Então ele diz aqui,
no lugar do espinheiro, no lugar da maldição, no lugar do pecado, olha o que vai acontecer. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. No lugar do espinheiro crescerá a faia. Aí você sabe o que é a faia? Louvado seja Deus, agradecido. É a árvore de madeiro nobre. Então ele está dizendo aqui que na nossa vida, onde havia pecado, nós éramos esses espinheiros. É isso que ele está dizendo, né? O espinheiro representa a maldição, representa a consequência do pecado. Aí ele está dizendo aqui: porque com alegria saireis e paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Você já viu a árvore bater palma? Claro que não. Quem é que bate palma? Eu e você. Eu e você que batemos palma. Ele então está dizendo aqui. Lembra da semente? O que é uma semente lançada na terra, regada pela palavra? A semente cresce e se torna o quê? Uma árvore. Não é assim? Então muitas sementes cresceram, mas só que elas cresceram sendo espinheiro. E só que cresceram no pecado, viveram no pecado, estão no pecado. E aí o que acontece? Ele está dizendo aqui: mas por ouvir a palavra de Deus, essas árvores irão prosperar, irão se converter. Então sairá das condições do espinheiro para a faia. Está entendendo? Para a benção. Para a benção, para a honra. Seremos convertidos. Entendemos? Porque a palavra tem esse poder na nossa vida de nos converter, de nos poldar. A palavra de Deus nos polda. Sabia disso? Louvado seja Deus. Lembra da videira? Lembra da videira? Pois é. Lembra que ele tira toda a erva daninha de nós? Pois é. A palavra de Deus está fazendo isso na nossa vida. Para quê? Para que a gente seja uma árvore como a faia. Para que a gente seja uma árvore, louvado seja Deus, de madeiro nobre. Olha só, gente, o que Deus tem para nós é muito grande. Ele pega os pecadores para fazer árvores nobres, pessoas nobres. Oh, Jesus amado, Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Aos olhos das pessoas, tu és pecador. Aos olhos de Deus, tu é essa árvore que tu era um espinheiro e ele está te transformando numa faia. Ele está te transformando numa árvore nobre. Por quê? Porque hoje você se tornou filho e filha de Deus. E ser filho e filha de Deus é nobre. Você entregou tua vida para o Senhor Jesus e através do Senhor Jesus nós nos tornamos herdeiros. Nós nos tornamos nobres. Está entendendo? Aos olhos do Senhor, louvado seja Deus, engrandecido, Ele sabe que a palavra que está saindo da boca dele para nós está prosperando a tua vida. Só que muitas pessoas acham, ontem eu estava falando sobre isso. Louvado seja Deus, agradecido. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm felicidade, gente. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm alegria. E tem pessoas que não têm nem casa própria, mas vivem na paz do Senhor, mas vivem na alegria, mas vivem como nobre. E tem pessoas que colocam sua felicidade no dinheiro. Elas não colocam sua felicidade em Deus, em Cristo, na vida com Cristo, na presença de Deus, na nobreza de Deus, mas na nobreza do mundo, né? Acha que o mundo né, é melhor, o que o mundo oferece, a riqueza que o mundo oferece. Lembra que Satanás tentou Jesus? Ofereceu a riqueza do mundo para ele. Jesus não precisava da riqueza do mundo, porque ele era nobre, ele era filho de Deus, ele é o filho de Deus, ele na terra era o filho de Deus, louvado seja Deus, agradecido, louvado, que não precisa da riqueza do mundo, que não precisa da riqueza de Satanás, porque a riqueza de Satanás será destruída, mas a de Deus não. O reino de Deus não será destruído.
Não adianta, eles podem inventar bombas nucleares, eles podem inventar o que inventar de armas, que as armas deles não são poderosas para destruir Deus. O sopro da narina de Deus acaba com os pecadores, acaba com o exemplo. O sopro da narina de Deus ninguém aguenta. Louvado o dedo de Deus, louvado seja Deus e agradecido. Então vamos lá, continuando. Entendemos que nós éramos esses espinheiros, pecadores. Hoje não. Hoje nós somos uma árvore nobre. Coloca isso no teu coração. Não é que você está se exaltando, não. É o Senhor que está te convertendo, que está te transformando, que está te limpando, que está te salvando, que está te dando entendimento, que você largou o pecado, que você largou os pensamentos maus, que você largou o caminho mau, hoje você está no caminho da verdade e da vida. Louvado seja Deus e agradecido. O Senhor está dizendo, ei, tu pode estar passando, carregando uma cruz, mas tu é nobre. O Filho de Deus carregando a cruz, mas ele era nobre, ele era o Filho de Deus, ele era o rei, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Estamos entendendo, gente? Estamos entendendo? Porque com ela, aí ele diz bem aqui, agora ele continua. Deixa eu ver. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. Olha que maravilha. Então o Senhor, ele tá fazendo o quê? Ele está tirando o pecado da nossa vida e fazendo crescer a faia na nossa vida, essa nobreza dos filhos e filhas de Deus. Entendemos? E ele vai continuar. E em lugar da sarça, olha que maravilha. Em lugar da sarça crescerá a murta. Olha aqui. Lembra lá da sarça ardente? Lembra lá da sarça que o fogo não consumiu? Lembra lá? Então, o que significa a sarça? Um arbusto espinhoso que representa a humanidade. Então, a sarça representava a humanidade. Mas o fogo, o que o fogo representava na sarça? Você sabe o que o fogo representava na sarça? O fogo, né? O fogo não consumiu a sarça. Não foi isso? Então, o fogo representa a presença de Deus na nossa vida. E a presença de Deus na nossa vida não veio para nos destruir, porque o fogo não consumiu a sarça. A sarça representa a humanidade. Aquele fogo representava Deus. E Deus não consumiu a sarça, não destruiu a sarça. Está entendendo? Então o Espírito Santo na nossa vida, ele não veio para nos destruir. Pelo contrário, ele veio para nos converter. Ele veio para nos transformar. Então a sarça sendo consumida pelo fogo, pela presença de Deus, louvado seja Deus, a sarça não foi destruída. Então o Espírito Santo não quer te destruir. Não quer me destruir. E o que foi que aconteceu? No lugar da sarça, vai crescer a murta. Você sabe o que é a murta? Eu fui aqui pesquisar. Representa a paz, a restauração. A promessa de Deus representa a nossa conversão. Tá entendendo? O Espírito Santo na sarça, em nós, nos converte. E com nós sendo convertidos, tem restauração na nossa vida. Nós sendo convertidos, tem promessas de Deus cumprindo na nossa vida. Olha que maravilha, gente. Eu achei maravilhoso esse estudo. Eu achei muito maravilhoso. Por isso que eu digo, a gente vai estudando e vai aprendendo todo dia. Todo dia, gente. Não tem sábio. Não tem sábio. Porque o sábio é aquele que aprende todo dia. Sabia disso? Porque aquele que acha que sabe, está se perdendo na sua sabedoria.
O sábio é aquele que aprende todo dia, que fica buscando a palavra, que fica buscando aprender todo dia. Porque aquele que diz que sabe, está se perdendo na sua sabedoria. A Bíblia fala que não tem livros para conter tudo que o Senhor Jesus fez na terra, quando estava na terra. Não tem livros para escrever tudo que Jesus fez na terra. Então significa o quê? Que tem muita sabedoria, tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita coisa. E hoje o Espírito Santo nos revela. Hoje o Espírito Santo de Deus é esse fogo consumidor que está na sarça, que é eu e você, e não está nos consumindo. A palavra de Deus, a presença de Deus está nos convertendo para sermos o quê? Essas pessoas nobres. Filhos de Deus são nobres. Filhos de Deus são nobres. Os nobres entrarão no reino do céu. Os pecadores não entrarão no reino do céu. Por quê? Porque o pecado não entrará no reino do céu. Por isso que tem que ter arrependimento. Ai, irmão, mas eu vou entrar no reino do céu por causa de Jesus. É verdade. Mas Jesus vai te fazer nobre. Mas Jesus vai te converter. Você acha que você vem para a presença de Jesus e você não vai ser transformado? Ele transformou a água em vinho, meu querido. O vinho acabou. Aí chegaram com Jesus. Maria falou para Jesus que o vinho tinha acabado. Jesus estava lá na festa de casamento, olhando, observando. Aí Maria chega com Jesus e fala que o vinho acabou. E Jesus fala para Maria, Maria, mulher, o que eu tenho contigo? Né? Aí o que acontece? Aí a Maria dá uma ordem para os serventes fazer tudo o que Jesus mandar. Aí eles trazem lá os vasos para Jesus, e cheios de água, e Jesus transforma em vinho. Então é isso que Jesus faz na nossa vida, ele está nos transformando. E quando o vinho foi oferecido, aí eles provaram, né? Provaram o vinho, e eles falaram o quê? Eles falaram o quê? Vocês ofereceram o melhor vinho no final da festa? Não foi isso que eles falaram? Porque a tradição era oferecer o bom vinho no início da festa e o mau vinho no final da festa. Por quê? Porque no início da festa as pessoas não estavam embriagadas. Mas no final da festa, as pessoas já estavam embriagadas e não sabiam a diferença do bom e do ruim. Elas bebiam tudo. Elas beberam o bom vinho e aí estavam bebendo o vinho ruim. Só que o que era especialista no vinho falou, mas vocês deixaram o bom vinho para o final da festa. Tá entendendo? Então nós estamos no final da festa. E o que vem para você, o que vem para mim é coisa boa de Deus. É isso que Deus tem para nós, é coisas boas, o pensamento deles é maiores, os sonhos deles são maiores, os projetos deles são maiores, as promessas deles são maiores. A única coisa que nós precisamos fazer é continuar buscando a Deus, é continuar buscando a presença de Deus, é continuar fazendo o que Ele está falando. Larga os maus caminhos, larga os maus pensamentos, se arrependam, se convertam, porque eu tenho coisas maiores e melhores. Tem até um louvor, né? Entendemos a palavra, gente linda de Deus. Entendemos a palavra de Deus. Você está passando por uma situação difícil. Você está passando por dificuldade, por luta. Mas coloca nesse teu coração lindo. Você está na presença de Deus. E a presença de Deus não vai te destruir. Esse problema não vai te destruir, não vai destruir a tua família. Pelo contrário, louvado seja Deus, engrandecido, a presença de Deus vai te transformar. Louvado seja Deus, você vai sair desse estado de sarça para quê? Para murta. Para murta. Louvado seja Deus. Tu vai sair desse estado de sarça para quê? Para murta, para o quê? Para a paz. Você vai sentir uma paz na tua vida, mesmo estando no mundo. Jesus estava no mundo, mas a paz estava com ele.
Ele tinha paz. E nós estamos nesse mundo, mas nós vamos ter a paz de Cristo. Nós vamos sair desse estado de murta. Para o quê? De sarça para murta. Está entendendo? Louvado seja Deus. Nós vamos ser representantes de paz. Você vai ser o representante da paz para o teu filho, para a tua filha, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus amigos. Louvado seja Deus. Está entendendo o que Deus quer fazer da tua vida? Essa convenção na nossa vida para a gente chegar perto de pessoas e levar a paz, ela sentir a paz. Porque o que tem paz no seu coração são pessoas que têm a Cristo no seu coração. Louvado seja Deus. Por isso que eu digo, gente, é muito fácil. É muito fácil de discernir quem é quem. Por causa da sua paz. Por causa da sua paz. Sabe aquele povo que gosta de vir fazer confusão, reclama, que grita, que se justifica? É um povo que gosta de se justificar? É um povo sem paz. Porque o povo que está na paz, quem justifica é Deus. Deus justifica o povo que está na paz. Louvado seja Deus, agradecido. E nós somos. Louvado seja Deus, essa murta. Louvado que representa a paz. A paz de Cristo no teu coração, na tua vida. Que representa a conversão, a restauração. A tua vida, a tua fé é restaurada. E você vai viver como um nobre. Lembra que ontem eu falei que tem pessoas que querem viver como órfão. Tem pessoas que digam, eu sou órfão. Não, hoje você não é mais órfão. Hoje você tem um pai. Hoje você é herdeiro. Herdeiro. Hoje é co-herdeiro, é herdeiro. Hoje você é filho de Deus através do Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não entregou tua vida para Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que não recebe o Filho, não recebe o Pai. Não adianta. Aquele que não recebe o Filho, não recebe o Pai. Não adianta dizer que você tem Deus, mas você não recebe o Filho de Deus. Não adianta. Você tem que receber o Filho. Você tem que honrar o Filho. Por quê? Porque Deus deu o seu Filho pela nossa salvação, pela nossa conversão, pela nossa paz. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Está entendendo? Louvado seja Deus. Não adianta você dizer que tem Deus, mas não tem Jesus no teu coração. Você pode dizer que tem Deus, mas tu não tem a paz, porque Cristo é a paz no nosso coração, na nossa vida. Você está tranquilo. O mundo está acabando, não está acabando, mas tu está em paz. Tu sabe o que te espera. Tu sabe o que te espera. Tu sabe o que vem para nós, que vem para a igreja é maior, é melhor, é o bom vinho. Louvado seja Deus e agradecido. O que vem para nós é a vida eterna. O que vem para nós é o consolo. O que vem para nós, louvado seja Deus e agradecido seja Deus, é a promessa maior e melhor de Deus. Louvado seja Deus. Porque Cristo está na nossa vida. Então, entenda. Por que nós anunciamos tanto Jesus? Porque somente através dele você vai conseguir chegar a ter a paz que você precisa. Não adianta tu procurar paz nas drogas que tu não vai encontrar. Não adianta tu procurar paz em outros lugares, em outras mulheres. Não adianta tu procurar a paz em outras casas. Não adianta tu procurar paz em outros trabalhos. Não adianta. A paz tem que estar aqui, ó, no teu coração. Porque se você estiver em paz, as pessoas podem estar lá atribulada, perdida, mas você vai lá com uma palavra de paz com aquela pessoa. Você vai lá com uma palavra de paz, com uma palavra de vida, com uma palavra de conversão, com uma palavra de luz na vida daquela pessoa que está na treva.